zero do emprego. Meu nome é Leandro Wolff, sou engenheiro de aplicação nacional. Vou passar rápido aqui, já que o Ronaldo tirou 10 minutos do meu tempo, eu vou começar a passar bem mais rápido aqui essa apresentação. A Sigflux é uma empresa fabricante de ventiladores, é uma empresa paulista. Ela está localizada hoje em Araquari, no município de Santa Catarina, ao lado de Joinville. Uma empresa que tem o propósito de cuidar da saúde das pessoas por meio da qualidade do ar e, claro, por meio dos seus equipamentos. A evolução da empresa, como eu disse, é uma empresa nasceu no bairro Ipiranga, capital de São Paulo. Em 2008 foi para Araquari. E em 2024 ela tem 5 mil metros quadrados de área construída e ela já comprou todos os terrenos em volta para transformar isso em 9 mil metros de área construída para montar uma outra fábrica do lado e conseguir entregar os equipamentos para os senhores em menos tempo. Aqui dá para ver a fábrica, o terreno. Ela está um pouco desatualizada porque essa parte de trás já está levantada e o resto do terreno também já está com fundação. Então já está um pouco adiantada, a parte interna da fábrica. Sigflux ela dota de uma fábrica de dutos, então a gente fabrica os próprios dutos flexíveis e semi-rígidos para aquecedores, então não vem de fora. Um pouco do line-up da nossa empresa, se vocês prestarem bem atenção aí, é uma gama grande de equipamentos e sempre em ano de Febrava é onde tem mais lançamento. Então, todos que forem na Febrava estão convidados a tomar um chopp, comer um petisco lá e ver os nossos novos lançamentos. Por favor. Sigflux também participa das principais associações, principais certificações, A gente fala que a gente é arroz de festa, a gente gosta de estar em todos os eventos, todas as palestras, todos os treinamentos. Está presente em mais de 19 países. Tem a fábrica em Araquari, tem o centro logístico em Miami para distribuição internacional e recentemente criado e construído o centro logístico do Paraguai para atender aquela parte da América Latina. Começando um pouco da palestra aqui, eu sei que todo mundo aqui trabalha com ar-condicionado, se não instala, projeta, se não projeta, instala, se não faz as duas coisas juntos, eu não vou tocar muito em qualidade do ar. Mas eu gosto de trazer essas frases para ficar na cabeça, é importante, principalmente para a gente aqui que trabalha diretamente com o cliente. Quando o cliente, você oferece uma renovação diária e o cliente quer tirar a renovação diária do projeto. Você faz o projeto, bota ar-condicionado, bota a renovação de ar, o primeiro que sai é o coitado do ventilador. E ele nem tem culpa disso, Mas porque o cliente não sabe do conceito. Então, eu sempre procuro falar para o meu cliente essa frase, Se preocupa com o ar que respira, assim como se preocupa com a água que bebe. Eu, quando comecei a trabalhar com ar-condicionado, eu comecei a olhar para dentro dos restaurantes, Ver se o meu difusor está com alguma sujidade, algum círculo preto em cima, Se está preto aqui, o duto está pior. Tem empresas que limpam só a parte do gesso, Passa uma semana, o efeito corda dá conta de mostrar para nós que ele não fez nenhuma limpeza. Renovação de ar não é só para pessoas, Ela faz parte dos 3 P's, Conceito de processos, pessoas, produtos. Então, eu preciso ter qualidade do ar para controle de todos os meus processos. E aqui, aquela perguntinha básica: quantos litros de ar a gente toma? O pessoal já sabe que é 2 litros de ar mínimo por dia, depende da altura, eu tenho que tomar um pouco mais por ser baixinho. Máximo de 3 dias sem água, mas a área é um pouco pior, Isso aqui, 10 mil litros de ar dia para uma pessoa de repouso. Máximo 5 minutos sem ar. Isso aqui a pessoa já teve 2 paradas aqui com 5 minutos, Eu tentei 5 e não consegui. A OMS, a Organização Mundial da Saúde, ela brinca com a gente, 5 minutos, o cara tem que ser aquele bombeiro preparado, mergulhador, Mas, brincadeiras à parte, gente, isso aqui é muito importante, A gente não se preocupar com o ar que a gente está respirando e se preocupar com a cor da água. Eu sou de Porto Alegre, para quem não sabe, e há 2 anos eu moro em São Paulo. Eu falo que no escritório eu tomo água do Tietê, brincando com meus colegas, Mas, mesmo falando isso, eu tomo água do torneio, não tem problema. Lá em Porto Alegre não dá mais, depois da enchente, lá em Canoas, lá precisa tomar
é complicado, tem que ser água filtrada. Mas em relação a ar, a gente respirou natural. Esses 10 mil litros aqui, eu em repouso. Né? Tu imagina uma pessoa, academia toda fechada, o pessoal não limpa ar-condicionado, quanto de transmissão de bactéria está sendo transmitida ali, né? Entrando na proposta, né, que é atualizar os senhores e senhoritas sobre as normas que estão sendo aplicadas no mercado de ar-condicionado e de qualidade do ar, eu vou citar algumas normas aqui que estão em validade e que não estão. RE09, né? Já dei um spoiler aqui. Até julho de 2024... não estava aparecendo? Eu falei tudo isso aqui e não apareci? Tá bom. Em julho de 2024... Eu pedi para voltar, né, gente? Em julho de 2024, ela foi revogada, essa norma. E era uma norma que era muito fácil para os projetistas e era uma norma que era fácil também para a Anvisa, né? Porque além das características que eu tinha de medição, de controle, de fiscalização, eu tinha também para projeto a quantidade de vazão de ar por pessoa, né? Eu tinha lá 17 metros cúbicos por hora por pessoas transitórias e 27 para pessoas fixas no local. Hoje eu não tenho mais isso. Mas por que foi revogada, né? Porque em 2023 saiu a 17037, né? E a Anvisa achou que essa norma substituiria a RE09. Então eu não precisaria mais ela manter as duas normas trabalhando junto, até porque elas têm características diferentes, né? Como eu vou mostrar no quadro à frente. Ela veio com algumas novidades, né? A parte de fungos permanece a mesma. As bactérias mesófilas ela não tinha na RE09, agora ela tem que ser menos de 500 unidades formadoras de coluna por metro cúbico de volume. O CO2, que todo mundo tinha, tem que ter menos de 1000 ppm dentro da sala, tem que ter menos de 1000 ppm dentro da sala. Agora ela traz o conceito que já vinha lá da ASHRAE, que é 700 ppm a mais do que a concentração externa. Leandro, mas eu tenho que estar medindo concentração externa se eu quiser uma eficiência do meu sistema, sim. Mas se eu não quiser, se eu quiser fazer, estou na fase de projeto. Tem estudos, tem órgãos em São Paulo, no Brasil, que fazem essa medição, pelo menos em locais, né? A norma também fala alguma coisa sobre, para seguir inicialmente 440, 450 ppm de média da parte externa. Então, se seguir a norma, eu já tenho mais de 1000. Então, se eu pegar um dia ruim em São Paulo lá, eu vou ter quase 700 na rua. Então, dentro que eu posso ter 1400, né, como exemplo. Então, o meu 1000 aqui saiu. Mas melhora um pouco? Depende, né? Lembrando que isso é o mínimo, né, gente? Nem sempre eu preciso ter o mínimo, né? As normas, elas são orientativas, né? Dependendo do meu processo, eu tenho que ter um pouco mais. Então, eu posso utilizar isso. A velocidade do ar da zona ocupada era menor que 0,25, hoje é menor que 0,20. Temperatura não tinha vários cenários, agora eles fixaram temperatura e umidade relativa, né, num range bem alto até. Eu até estranhei, mas foi o que foi lançado. E o que principalmente foi controlado, material particulado, né? A gente não tinha tanto controle aqui, a medição era feita de forma arbitrária, podia ser qualquer tipo de partícula. Agora a gente tem um controle de PM2,5 e PM10, que nada mais é do que as maiores partículas que a gente tem no ar em suspensão, né? Inclusive a 2,5 é a mais condenável possível, né? Que entra no nosso trato respiratório, então que gera pneumonia, que leva o bichinho lá para dentro. Então, se você quiser ter um controle maior, inclusive a filtragem, né, gente? Quem faz projeto aí, eu não sei se já está utilizando a norma ISO, né? Que está aplicada na nova 16401, que ela trata da porcentagem de eficiência do meu filtro para um tipo de particulado. Então, muito provavelmente um filtro E, para quem trabalha no hospital, vai atacar esse tipo de partícula menor. Também, para quem quiser entrar, né, para quem não coloca no Google, por exemplo, normas para qualidade do ar interior, está em consulta pública essa norma, né, que é a 12085.
para projeto, ela não serve muito, mas para quem trabalha com PMOC, quem faz medições e quem atende PMOC também, ela vai servir para reger o teste gravimétrico. Então, a pessoa que vai fazer aquelas medições que eu tenho que entregar a cada 6 meses no PMOC lá, ela vai ser que vai dar um norte para isso. Todo mundo pode entrar lá no site da BNT e colocar suas observações, se concorda ou não com a norma. Ela está em consulta pública ainda, vai até o final do mês de julho. Não sei se vocês notaram, mas aqui eu não falei de quanto de vazão, né, uma norma mudou em relação à outra, porque não mudou, né? Na RE 09 eu tinha os 17 e 27, na 17037 não veio o critério de vazão. Mas eu tenho uma norma bem antiga, né? Tem poder de lei, a portaria 3523, que deu origem ao PMOC, que vem lá atrás, mas que ninguém fala muito dela, mas ela ainda vale, apesar de ser 98. E lá no parágrafo F dizia: garantir a adequada renovação de interior de ambientes climatizados, ou seja, com 27 metros cúbicos por hora. Se eu botar 27 metros cúbicos por pessoa com projeto de renovação de água, estou dentro da lei, estou dentro dos parâmetros que a lei permite. 16401, para quem já adota, né? Lançado em 19/11/2024, bem recente a atualização da norma. Para quem faz projeto de ar-condicionado, a parte 1 e 2 está valendo, né? E em 20 de maio, acho que foi a última nossa reunião, ela foi cancelada, a parte 3. Então, a parte 3 hoje está cancelada, não vale mais o cálculo. Para quem já estava utilizando, mude, porque ela não vale mais. Ela foi cancelada para rever o cálculo. Ela tinha um cálculo um pouco diferente, ela acabava dando... Se você fizesse o cálculo por 27 metros cúbicos por pessoa e fizesse o cálculo por ela dava 27 metros cúbicos por pessoa sempre, mesmo se eu quisesse fazer com pessoas que são transientes, né? Que eu poderia usar os 17, por exemplo. Então, ela está superestimando a minha renovação de ar, e por isso que ela foi cancelada também. Então, hoje, a partes 1 e 2, você usa para projeto de ar-condicionado. A parte 3, que é a renovação de ar, está cancelada, e a gente tem que voltar para 2008. Parece meio contraditório, mas infelizmente é o que a gente tem hoje. Então, 1 e 2, 2024, parte 3, renovação de ar, voltou para 2008. A 2024 era um pouco diferente, ela tinha uns parâmetros um pouco maiores, né? Então, você tinha que optar ou você tinha a renovação de ar em relação às pessoas e com os fatores de pessoas retirados da tabela 1, ou você tinha a renovação de ar em relação à tua área, se a tua área era um pouco maior ou não. Um maior percentual de vazão a gente escolhia para o projeto. A 2008, que é a antiga, né, que a maioria do pessoal usa, ela soma as duas, né? Então, eu tenho a quantidade de pessoas, eu tenho o fator de pessoas multiplicando essa quantidade de pessoas e eu tenho somando a isso a minha área e o fator de área que eu tiro da tabela 1, né, para fazer projeto. E isso é importante, para, às vezes, para diferenciar a questão da portaria ou da RE 09, o pessoal sempre pergunta: eu faço projeto com quem? Não faço mais projeto porque a Sigflux não pode fazer projeto. Mas como fazia, eu fazia com as duas. Eu fazia com a RE 09 e fazia com a NBR. O maior valor eu discutiria com o meu cliente, né, para entender o que ele quer, né, porque isso é importante também. Mas aqui eu trouxe um exemplo de uma sala de aula, tá? E eu adotei uma pressão estática adotada aqui de 15 minutos para mandar. Por que eu adotei isso, né? Porque isso é a pior parte de um projeto para mim. Todas as normas no Brasil hoje, NBR 14880, 14518, pressurização de escadas, extração de fumaça, NBR 16401, RE 09, 17037, ASHRAE 62.1, ASHRAE 62.1, todas as normas falam de vazão. Bombeiro fala de vazão, IP técnica e IN fala de vazão, nenhuma fala pressão. Rafael está aqui, falou antes, né? As características que a gente precisava ter para fazer os critérios de seleção de equipamento. Para a gente, às vezes, chega: Leandro, eu preciso do ventilador, não fala nem o diâmetro, mas me diz para mim assim, ó, 700 ou 70 mil metros cúbicos de vazão. Beleza, qual é a pressão?
Ah não, a norma do bombeiro fala que eu não preciso calcular a pressão, eu falo que é só a vazão. Eu não consigo calcular. Então, até consigo, né? Mas não devo. A gente não deve assumir esse papel. Então, muitos projetistas que não vêm da área mecânica, ou vêm da área de arquitetura, vêm da área de civil, ou são antigos bombeiros, hoje fazem projeto de pressurização e de extração de fumaça. E nas normas só chega a vazão. E aí fica complicado para o fabricante definir um motor, definir um tamanho de equipamento, sem ter todos os critérios que, inclusive, o Rafael mostrou antes, né? Vazão, pressão, altitude e tudo mais. E aqui para mostrar para vocês como uma mesma sala, o número de pessoas muda de acordo com a atividade, né? Com a portaria 3523, eu botei 27 metros cúbicos por pessoa, 30 pessoas, 810 metros cúbicos por hora. Então, para um primeiro caso, que é uma sala de aula, e o segundo caso, que é uma academia, vai manter a mesma vazão de 810. Mas aqui, com esses fatores aqui para a sala de aula, eu cheguei a 736. Eu tenho uma condição de equipamento que tem uma vazão de 800 metros cúbicos por hora. Então, foi nosso equipamento FH, caixa de ventilação, perfil baixo, G4M5. Importante dizer, tá? Todos os catálogos que vocês pegarem da Sigflux, site de selecionamento, ele já contempla a perda de carga dos fios. Porque a perda de carga varia de acordo com a vazão. Não adianta eu dizer para vocês aqui que a perda de carga do meu filtro G4 é 7 milímetros. Ela pode ser 5, ela pode ser 11. E aí, se for 11 e vocês botarem 5, não vai atender o projeto de vocês. Quando for fazer o TAB, vai dar ruim. Se eu partir para a academia, olha como muda. O meu fator de pessoas, que era 6,3, pelo calor latente que gera uma academia, ele foi para 12,5. E olha como dobra a vazão. 1.378. Com a mesma área, com as mesmas pessoas, eu tive o dobro da vazão que eu tinha em relacionamento. Então aqui, a portaria já não serviu para o projeto, que vai faltar lá na frente, né? E aí, deu um FH 315, mudou o equipamento. Só mudou porque eu alterei o tipo de atividade. Então, cuidem bem como for fazer projeto com 27 metros cúbicos por hora. É quase que quem trabalha com ar-condicionado e não faz projeto, vou fazer que eu tenho 600 BTU hora por metro quadrado, né? Como é que é para ar-condicionado? 680 metros cúbicos por hora por ar-condicionado. Né? Nem sempre vai ser. Falando em filtragem, né, e o que eu quero condicionar aqui, que eu falei que a Sigflux, ela pontua muito isso, tá? Que a gente acha importante para o projeto. No momento da concepção do projeto é calculada a vida útil do filtro. Isso é uma pergunta, mas também deveria ser uma afirmação para o projetista. Eu tenho que entender com o meu cliente final qual o tempo de vida útil ele quer fazer na manutenção dos filtros. Se eu botar a pressão inicial que o fabricante me dá, esse filtro vai saturar em uma semana e eu já perdi todo o meu cálculo de vazão. Se eu botar a final, eu vou ter mais tempo, mas eu também vou ter um equipamento mais caro. Então ele tem que entender o que ele quer comprar, né? E se eu botar a média, todos os catálogos da Sigflux e curvas são feitos pela média, tá? De perda de carga do filtro, pela média idade. E vocês podem olhar aqui, ó, todos os filtros pelo fabricante foram feitos com 2,5 metros por segundo. Então, se eu sou fabricante de gabinete e eu não controlo a velocidade de face dos meus filtros, eu não informo para o meu cliente não tem como saber qual a perda de carga que vai ter no meu gabinete, nos meus filtros do projeto. Porque isso aqui o fabricante de filtro dá, 2,5. Ele garante a eficiência do filtro com essa velocidade. E se mudar a minha velocidade? E se eu fiz um gabinete lá com 8 metros por segundo e coloquei só um módulo de filtro na frente? O filtro acabou a eficiência dele, né? Então, cuidem bem disso quando for fazer seus projetos. Tá? Não estou falando que vocês têm que fazer seleção só com software da Sigflux, que é mais garantido, não é isso?
Vocês têm que cuidar em relação aos projetos de vocês como um todo. Então aqui o pessoal pergunta como é que se calcula o tamanho do gabinete, né? Ontem a engenheira Laura da Cojumec falou sobre efeitos de sistema. Efeitos de sistema em salas de máquina também se aplica a efeitos de sistema dentro dos gabinetes de ventilação. Exemplo aqui. Se eu tenho um rotor de 500, na minha lateral de cada lado do rotor, eu vou ter que ter 50 centímetros. Eu vou ter que ter 500 milímetros para ele operar sem efeito de sistema no rotor. Se eu tenho uma sala de máquina de pressurização e eu boto um equipamento de dupla aspiração para fazer a pressurização da escada, eu tenho que ter o tamanho do rotor de cada lado entre a parede. Se eu colar esse cara na parede, ele não vai cumprir, ele vai ter um efeito de sistema muito grande na aspiração e ele não vai cumprir com o propósito de eficiência do projeto. Então, isso é um efeito de sistema gerado em sala de máquina e também na caixa de ventilação. Ah, Leandro, mas eu quero uma caixa de ventilação mais estreita. Beleza, peço para os caras da engenharia fabricar lá, mas esquece vazão, né? Não vai ter eficiência correta. E lá atrás, né, os gabinetes da Sigflux todos já vêm com, se for solicitado, é claro, né? Já vem com filtro integrado, né? No gabinete. Então aqui eu tenho o filtro, eu tenho a área do filtro e eu tenho a velocidade de face. Né? Não tem como eu fazer milagre. Se a minha velocidade de face tem que ser 2,5 metros por segundo e a minha área é X, aqui nesse caso vamos botar aqui que a minha área é 0,5 metros quadrados, está errado aqui o M, né? Esses engenheiros Google fazendo a apresentação. Então eu vou ter aqui praticamente 4.645 metros cúbico hora de vazão máxima desse gabinete. Ah, Leandro, mas se eu aumentar a rotação, botar polia, posso, mas eu esqueço essa velocidade de face aqui. Né? Se não tiver filtragem, beleza. Como o Rafael disse, tem como aí. A gente hoje, por arbitrariedade, a gente fala que a gente não deve superar 10 metros por segundo. Mas já vi o pessoal pedir gabinete com 15, com 16. É um jato, mas não tem filtro, né? Dependendo da aplicação. As áreas de quem vai ficar aqui embaixo, aqui ouvindo os dutos, no ruído dos dutos. Mas aqui também. E a distância, né? A distância é em relação ao volume, né? Então, eu tenho a distância na minha área, eu tenho volume, enfim, conta matemática. Aqui tem uma curva para vocês terem noção do que eu falei, né? Velocidade de face em relação à perda de carga inicial. Né? Se eu aumento a minha velocidade de face, eu aumento a minha perda de carga dos filtros. Então, quando a pessoa fala assim, quanto perda de carga tem no teu filtro G4? Não sei, vai depender da vazão e da velocidade que você quer. Posso fazer uma conta de bolo lá, dizer que é 10 milímetros, sei, o M5 ser 18, posso. Mas eu posso estar superestimando esse gabinete. Né? Pois é gasto, eficiência energética, equipamento maior. Rafael já falou aqui, vou passar rápido aqui, né? Nosso software de seleção também cuida muito disso, da curva de estabilidade do equipamento, da zona de estabilidade, na verdade, né? SelectFlux, que é o software da Sigflux. Depois, se o pessoal quiser treinamento, compatibilização, a gente pode conversar lá fora. Mas como o Rafael falou, eu não tenho como garantir que em algum ponto do siroco, ou de qualquer equipamento de rotor, que eu não vou ter 2 pontos de conexão aqui, quando eu passar uma linha dependendo da pressão. Isso, como o Rafael já falou, aumenta a corrente, eu posso ter uma rotação maior com uma vazão menor, eu vou aumentar a corrente, eu vou aumentar minha potência absorvida e eu vou queimar o motor. Isso se ele não tiver um inversor de frequência e queimar o inversor antes, que é o mais fraquinho. Né? Então, cuidem bem quando estiver selecionando em zona de estabilidade. Tá? Todos os fabricantes têm seus sites lá, as curvas dos ventiladores, vocês podem olhar lá também para conferir quando fizer um selecionamento. Passar rapidinho aqui para 7256, né? Parte de instalação, de saúde. As duas normas que tocam, 16405 também fala um pouco, porque a 7256 referencia ela. O CB55 também cuida. Sala de cirurgia, o equipamento e condicionador de ar não pode ser instalado diretamente no ambiente. Eu coloquei em vermelho aqui só para chamar a atenção, porque a gente vê, chega muito para a gente, Leandro, eu estou fazendo uma sala de cirurgia aqui, e eu já tenho split,
Eu preciso só um gabinete com filtragem G4, F8, ISO 35, beleza, e o split. E o filtro, não, ele já tem um filtro EPA lá que diz um verdinho que fica lá, e eu limpo ele todo dia de manutenção. Né? A norma é bem clara, gente, não pode ter split dentro. Mas por que não pode ter split, Leandro? Está funcionando lá. Beleza, então vamos para F aqui, ó, que permite a instalação de equipamentos de condicionamento de ar diretamente no ambiente é necessário atender aos requisitos de filtragem, pressurização, condicionamento de ar, prever acesso e as condições de ionização e manutenção. Com o split é complicado, né? Principalmente manter pressurização e filtragem. Não está tutado, né? Então hoje a maioria do pessoal, quando vai fazer projeto, acaba colocando os built-ins, né? E os ventiladores da 7256? Né? Ventilador de insuflação deve ser instalados de forma a evitar as partículas geradas no mecanismo de acionamento do motoventilador sejam transportadas à rede de duto. O que quer dizer isso? Que meu último estágio de filtragem tem que proteger tudo que entra na sala. Eu não posso ter o filtro atrás do meu gabinete de ventilação, sendo que eu tenho partículas de correia, partículas de polia, partículas do motor, porque não, de tinta, pó, que soltam, que vá para dentro de uma sala. E não precisa ser só uma sala cirúrgica, tá? Qualquer ambiente hospitalar. O filtro tem que estar à frente do meu motor. Ou na saída, ou ele está na própria saída do equipamento. Tabela 03, né? Tem da tabela 01, 02, as tabelas, todas as normas praticamente que falam de cálculo de renovação de ar, elas sigam, como eu disse, mais uma norma que fala só em vazão, não diz como tu calcular a pressão de duto nenhum, então todos que querem fazer projetos têm que aprender a calcular duto. Para você fazer um projeto, né, eu tenho que mapear o meu hospital, mapear o que já tem, mapear o que não tem. Se for um hospital novo, tem que classificar a zona de risco, saber se a minha sala, primeiro dividir por zonas, é claro, né, saber se a minha sala ela tem pressão positiva ou negativa. A norma também já diz aqui se tem número de trocas de ar, se tem trocas de retorno. Aqui também ela já fala se é exaustão total ou não, tipo de filtragem, enfim. Ela te dá um contexto todo para o projeto. Lembrando que as URS, User Requirements Standard, para quem fala inglês, eu não falo, eu tenho que decorar isso aí, né? Mas os requisitos de uso básicos do usuário. Eu tenho que entender o que o meu cliente quer. A norma fala para mim o que é básico, ela não fala o que é total, ela não fala o que o meu cliente quer, ela não consegue dar isso para mim. Eu como consultor técnico, como engenheiro, como projetista, eu vou mostrar para o meu cliente o que é melhor. Mas eu também tenho que entender a demanda dele. Por exemplo, se eu colocar que a minha exaustão da minha sala, da minha cozinha, está no norte, e a gente fazer um projeto que a minha captação de ar da minha UTA também está no norte, ou se o cliente não me avisar que dentro do hospital dele tem alguma sala de manipulação que vai ter uma exaustão ao norte, onde está a minha UTA, eu vou ter uma contaminação cruzada. Então eu preciso entender como é que está o meu projeto, eu preciso saber onde é que está a minha contaminação, eu preciso saber quais as minhas fontes de risco antes de fazer um projeto. E não é só de sala cirúrgica, eu volto a dizer, uma UPA, né, tanto que a norma não fala de hospital, né? Ela fala em ambiente assistencial de saúde. Hoje, né, esse aqui, deixa eu ver como está meu tempo, senão o Ronaldo vou correr um pouquinho aqui. A gente tem 3 tipos, né, de situação para controlar a pressão, né, bacia, bolha, cascata de pressão. Bacia é literalmente uma bacia, eu tenho a menor pressão no meu centro. Isso aqui é uma sala de isolamento, tá? Para quem não conhece a sala de isolamento com sensores e ajuste de vazão e pressão, nós temos uma maquete funcionando lá em tempo real ali na nossa mesa, depois para quem liga os sensores trabalhando. Tá? Bacia, eu tenho pressão maior nas laterais aqui, nas 2 salas laterais do corredor, e no centro uma menor pressão. Bolha, né? É uma bolha mesmo, eu tenho que pensar que a maior pressão está na minha sala de isolamento, e na sala de isolamento realmente é cascata de pressão, né? Eu tenho que controlar que a pressão maior está no corredor,
é maior do que a minha anticâmara, a pressão da anticâmara é menor que a do quarto, a pressão do quarto é maior que a do sanitário, né? Em relação a ter que fazer uma adequação de um novo sistema. Eu entendo que muitos fazem hospitalar aqui, fazem projeto e sabem quanto é caro esse projeto, né? Mas há alguns sistemas que já saem com o hospital ou a unidade de tratamento falida, porque dependendo do equipamento que eu tenho que colocar, ele é mais caro até que o prédio todo, né? Então, tem algumas soluções que se conseguem fazer. Depois, se quiserem um artigo também, peçam, eu passo para vocês. Hoje, alguns projetistas utilizam para salas de quarto, leito, ou exames, amamentação, né? As salas que a gente consegue fazer com filtragem G4 e F8, o gabinete, aqui como eu disse, o gabinete na saída que está os filtros, né? Não está na entrada do ar, ele está na saída, então ele vai reter as partículas do rotor, apesar desse FH aqui não ter correia, né? Mas aqui, para fazer adequação de projeto, pessoal, os projetistas estavam utilizando o FH, o G4 F8, fazendo um buster para atender a adequação da 7256, porque o built-in, de certa forma, ou o fancolete, não tem condições de vencer essa pressão, né? Isso aqui ainda é muito utilizado por alguns projetistas nível Brasil. A Sigflux lançou ano passado, lançou na Febrava a primeira versão com motor AC desse buster, e agora lançou a nova versão do FHB 500 e FHB 700, justamente para fazer essas adequações de projeto, né? Quando eu tenho um built-in já instalado no hospital, por exemplo, o Albert Einstein hoje, todos os quartos estão sendo readequados com FHB, né? Porque a gente fica complicado para o hospital retirar todos os built-in, todos os fancoletes, todo o sistema, com o hospital operando, né? E colocar uma unidade de tratamento de ar já de alta indução com filtragem G4 F8. Então esse equipamento já está sendo utilizado para fazer a adequação de projeto. Aqui é um exemplo dele instalado. Isso aqui esse ano a gente estava na feira hospitalar com stand, né? Então, como ele é feito, né? Tem uma transição leve do built-in para o equipamento para vencer a pressão. Aqui, dependendo da pressão disponível que você tem, né? Você consegue até, o pessoal hoje fala em TR, né? Mas se for para falar em 2TR, 1.400 metros cúbicos por hora, com pressão de 1 ou 2 milímetros, se for um equipamento só para buster, ele consegue atender. Uma coisa importante aqui, todos esses equipamentos aqui são com motor EC, tá? E ontem, meu amigo da Trox, qual é o nome mesmo? É o seu mesmo, da Trox. O pessoal que fez a apresentação. Beleza. Mas ele falou para nós que o motor EC de alta eficiência, ele tinha um baixo ruído, né? Realmente, às vezes, em relação ao motor AC, ele tem um baixo ruído. Aqui está pequeno, vocês não vão conseguir ver, mas eu vou ler para vocês aqui. Um equipamento, na sua rotação máxima aqui, que é 3.100, ele está com 68 dBA. E numa rotação mínima, que é em torno de... Aqui não dá nem para ver. Deixa eu ver aqui no computador. É mais fácil. Isso aqui eu preciso informar para vocês. 775. Ele já está com 46 dB. Isso são entre uma rotação mais baixa e a rotação mais alta, ele tem 20 dBA de diferença. 1 dBA é bastante coisa. 20 é um mar de monstros. Então, o que a gente aconselha sempre, né? O motor EC ele é bom para ruído quando você consegue fazer controle dele. Por isso que ele já tem computador integrado. Se eu conseguir botar sensores para fazer essa redução, melhor. Ou eu projetar ele para uma vazão menor do que eu preciso, do que ele suporta, né? Aí eu consigo travar essa rotação menor e ele vai continuar atendendo. Por que isso? Porque o motor EC ele tem uma característica de ruído que é um ruído que é incômodo para o ouvido. E quando ele trabalha uma porcentagem que seja 15% a menos da rotação, ele baixa exponencialmente demais o ruído. Então, o conselho que eu dou para quem trabalha para fazer projeto com motor EC, ou trava a rotação um pouco mais baixa do que o normal, ou projeta
projeta um equipamento com uma vazão maior para te travar essa rotação, ou também projeta um pouquinho maior para te trabalhar com controle de rotação, seja ele com diferencial de pressão, seja ele com CO2, seja ele com monóxido de carbono. Aqui, rapidinho, né, segundo a ANCA 201, a pressão não é possível calcular em algumas coisas, né? Esse caso aqui, ó, que é o equipamento, um duto reto praticamente, que é bem comum em obra, tá? A ANCA chega a dizer para nós que ele gera uma perda de carga com efeito de sistema de até 45% e 23% da vazão. Então, se vocês olharem para todas essas áreas aqui, todas essas aplicações, vocês vão olhar, bonitinho, né? Está perfeito. Mas aqui eu tenho um efeito de sistema, equipamento aqui, sentido de giro horário, como o Rafael mostrou antes ali, né? Só que a boca de descarga está com anti-horário. Então o que ele vai fazer? Ele vai tentar girar, vai bater aqui, vai voltar, vai criar um fluxo, vai retirar um vórtice aqui dentro, vai gerar um efeito de sistema. O certo é essa boca tá para lá, ou o meu ventilador está virado para cá, para o mesmo lado da boca, no sentido anti-horário. Aqui está bonito, instalado, bem bonitinho, só que eu tenho uma descarga da cozinha industrial ali, e aqui a captação de água. Óbvio, deve estar puxando um cheirinho bem bom de gordura aqui, se não tiver filtro de carvão ativado, ou o meu sistema de lâmpada UV, ou lavador de gases não estiver funcionando adequadamente. Aqui também, né, bem bonitinho no teto, aparente, um PVC, mas não tem nenhuma junta de dilatação. Então, a vibração que ele vai gerar nos dutos aqui é bem grande. Aqui na captação do ar, um duto que vem reto, Leandro, mas tem uma curva. É melhor do que nada, né? Melhor que esse aqui que está reto. Mas se eu não tiver vanes aqui, se eu não tiver condutores para esse equipamento, eu vou ter com certeza uns 20% de perda de carga aqui. Porque a tendência do meu ar, que não é besta, é bater aqui e voltar, né? E a gente vai criar aquele redemoinho aqui de novo. Eu ver mais algum? Acho que é isso. Lá também, né? Equipamentos rígidos, está bem bonitinho a instalação, né? Exaustão aqui em paralelo, né? Está dobrando a vazão, mas tudo rígido, né? Sem nenhuma junta. Enfim, são algumas coisas que podem acontecer no campo. A Sinflux lançou esse equipamento também, que é um multitimer, eu vou passar rapidinho aqui, que já está acabando o tempo. Esse produto nós temos ali para mostrar também. O que ele faz, né? Ele elimina, para obras de banheiro de alto padrão, eu consigo tirar o equipamento de dentro do banheiro, coloco na área técnica, e ele consegue ter acionamento de 3 interruptores. Então, se um interruptor acionar, ele liga o ventilador. Se alguém for no banheiro social e o da suíte estiver ligado, ele vai ligar o interruptor e essa placa ela vai filtrar e não vai fechar curto. Então, se os 3 ligarem, ela não vai fechar e vai proteger e não vai fechar curto. Ela vai manter o equipamento ligado. Ela só vai desligar o equipamento quando eu desligar os 3 interruptores. O que eu consigo ganhar aqui, né? Agilidade, equipamento. Para mim fazer esse processo aqui, ou eu faço com contactora para cada acionamento, ou faço com relé de partida para cada acionamento. Eu não tenho como botar os 3 interruptores direto ligados, senão fecha o curto e pega fogo na casa. Então, só para vocês terem uma noção desse equipamento que está sendo utilizado em obra. Também lançamos os sensores, né, de CO2, CO, micropressão e um controlador de potência. Esse controlador de potência aqui, ele transforma um equipamento monofásico 220 em um equipamento com controle proporcional. Então, antes, para mim fazer proporcionalidade dos meus equipamentos, eu tinha que pegar e colocar um motor trifásico, colocar um inversor de frequência, fazendo essa proporcionalidade controlada pelo meu sensor, o meu BMS e tudo mais. Agora, com esse controlador, eu consigo controlar, fazer esse P&D proporcional num equipamento monofásico sem problemas. Tá? Leandro, mas é mágica? Não, é eletrônica. Depois, rapidinho, a gente explica com mais detalhes ali, né? Então, hoje, para eficiência energética, equipamentos de garagem, equipamentos para buster de hospitalar e equipamentos para banheiro com motor EC também, controlados por sensores. Como eu falei antes, né, sensor pode ser utilizado junto com o inversor de frequência ou direto no motor EC, porque nós temos sensor com saída de 0 a 10, coisa boa eu ver isso aí, 5 minutos a mais. Obrigado. Nós temos aqui sensores para... Até vou respirar agora. Eu estava correndo, né? Ela me deu mais 5 minutos.
Você não é amigo do Ronaldo, né? Então, nós temos sensores para motor EC, né, que a gente fala que é sensor EC, tanto para monóxido de carbono como para dióxido de carbono, como diferencial de pressão. Esses sensores têm uma saída analógica de 0 a 10 e também tem uma saída digital 24 volts para fazer on-off. Né? Esses sensores eu posso ligar tanto no motor EC como no inversor de frequência, que vai fazer a minha parte de comando junto com de potência nos meus motores elétricos trifásicos. Mas eu tenho aqui sensores que utilizam com motores monofásicos. Né? Tenho esse para CO2, que é a entrada 220, e ele modula o meu ventilador de acordo com o CO2 que ele está captando aqui no elemento sensível. E eu tenho um sensor para motor AC diretamente com o controlador e o elemento sensível nele, controlando um equipamento axial silencioso com uma caixa de filtragem. Então, hoje, a melhor condição para o equipamento para renovação de ar, né, que é a proposta dessa palestra, seria essa condição. Ter um sensor controlando dentro da sala, um equipamento com atenuador de ruído silencioso e uma caixa de filtragem. Para finalizar, né, a importância do projeto, né, a importância da instalação adequada. Né, muitas vezes, vocês que só projetam acabam confiando num instalador que às vezes não sabe instalar, ou quem instala confia no projeto. Eu sempre falo que todo mundo tem que ser parceiro, nesse meio tem que trabalhar junto. Tem projetos, isso aqui é uma brincadeira, tá, gente? A forma que está construído isso aqui é proposital, porque é uma brincadeira, mas há projetos que a gente tem que analisar com carinho. Né? O instalador também tem que tratar com carinho. Mas, para finalizar aqui, eu quero deixar que o polvo existe. Né? E se vocês não acreditar que esse tipo de projeto existe, existe. Obrigado, pessoal. Né? Obrigado por ter ficado de cara chata aqui. Né? Se precisamos de mais informações, nós estamos ali na salinha, ali depois do café. Vocês merecem um café agora gostoso, com bastante salgadinho. Tem lá, Ronaldo. Obrigado, gente.